Nós estamos na série As Parábolas de Jesus, tá bom? Agora aqui no mês de outubro nós estamos falando sobre isso. E hoje nós vamos comentar duas parábolas, os trabalhadores da vinha e as bodas de casamento do filho. Então nós temos aí duas parábolas. O importante é que você tenha o cuidado de observar a natureza e o momento do reino, em tudo quanto Jesus fala, porque ele está sempre passando a mensagem acerca do reino, tá bom? Então você tem que prestar atenção nessa abordagem. E essas duas aqui têm a ver com a nossa vida, tem um sentido escatológico, e é nessa linha que eu vou abordar o assunto, do nosso compromisso como uma igreja para o arrebatamento. Ok? É simples assim. E eu quero aqui dedicar a nossa adoração como igreja ao único Deus que reina eternamente. A Ele toda a glória, toda a honra e poder. Essa é a adoração eterna diante de um Deus eterno. E eu vou ler aqui alguns versículos que compõem essa doxologia eterna. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Êxodo 15, 18. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. Para o julgamento firmou o seu trono. Ao mesmo tempo que o trono de Deus é trono de graça, é de juízo também. Nunca se esqueça disso. Está lá em Salmos 9, 7. Dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado. Pelo poder da sua palavra, o universo se sustenta. E ele julgará os povos com justiça. Salmos 96, 10. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra serão desarraigados aqueles que não creem no seu Filho. É isso. Não entra. Está lá em Salmos 10, 16, porque a expressão gentio se refere aos incrédulos. O Senhor permanece no seu trono eternamente. Ninguém consegue tirá-lo de lá. Trono que erigiu para julgar. Então, quando você se lembrar do trono de Deus, lembre-se que, ao mesmo tempo que é um trono de graça, ele também é um trono de julgamento. Porque Deus é santo, é reto, é justo em tudo que Ele faz, em tudo que Ele diz. Amém? Passando agora para um outro ponto, o contexto do Evangelho de Mateus. Nós temos que entender o cenário para a gente se localizar. Nós vamos falar de duas parábolas que estão citados aqui no livro de Mateus, mas também tem outras referências. Primeira coisa, os ensinamentos de Jesus sobre o reino dos céus.
É disso que Mateus vai falar no seu evangelho. Prioritariamente é voltado para o povo judeu. E se você olhar na genealogia que Mateus faz de Jesus, você vê ele apontando para Israel. É uma característica. Já em Lucas, não. Lucas vai até Adão. Já tem outra visão da genealogia do Messias. Então vai prestando atenção. O propósito do livro de Mateus era provar para os crentes judeus que Jesus era o Messias. Ele estava ali, ele era o Messias. Ele usa passagens do Antigo Testamento e também os ensinos do próprio Cristo sobre o reino dos céus. Para vocês terem uma ideia, Mateus, ele cita mais de 60 vezes passagens proféticas do Antigo Testamento. Então ele está recuperando a palavra de Deus ali no Antigo Testamento para mostrar o Cristo que estava diante deles, que passou por eles, né? Ele usou o termo reino dos céus na sua maior parte, em vez de reino de Deus. São duas coisas que têm conotações diferentes, tá? Apesar que muitos dizem que são intercambiáveis, não é bem assim. Só no livro de Mateus, ele cita 32 vezes a palavra reino dos céus. E eu cito aqui o site onde você pode consultar, porque é um site de concordância digital. Evidentemente que toda concordância digital vai depender da tradução, da versão que é usada, mas serve como referência. Na maior parte, ele menciona o reino dos céus, porque seu evangelho visa de modo especial os judeus, a quem fora prometido o referido reino profetizado no Antigo Testamento. Mateus não muda o conteúdo e a mensagem do reino. Ele volta para o Velho Testamento, é exatamente aquele que foi prometido pelos profetas. E ele apresenta sempre Jesus como o rei dos judeus. É bem típico, é bem específico no livro de Mateus, porque ele procura provar que Jesus, o Galileu, o Nazareno, era o Messias prometido. Mas há exceções no livro de Mateus que ele se refere ao reino de Deus. Estão aí nas passagens de Mateus 6:33, Mateus 12, 28, 21, 31, 21, 43, e tem relação com a passagem de Marcos em 1, 14, 15 e Lucas 9, 2. Ok? Mas, quando ele se refere a reino dos céus, ele está apontando para o reino do Messias, e é um reino físico, é um reino terrestre, a partir de Eretz Israel. Foi isso que foi prometido no Velho Testamento. Mas quando ele usa a expressão reino de Deus, ele aponta para algo novo, a nova criação. Aí ele aponta para a questão espiritual do reino, que tem aí uma sutileza para a gente perceber a diferença. O reino também foi adiado, nós já falamos disso numa outra ministração. Aí você tem a intercalação da igreja e a promessa da restauração final da nação de Israel e o estabelecimento do reino milenar, o reino de 1000 anos de Jesus sobre a terra
a partir de Jerusalém. E você vê isso lá em Mateus 23, 37 e 39, quando Jesus chora sobre Jerusalém. E também aquilo que está profetizado no livro do profeta Zacarias, capítulo 12, 10. Israel tem um encontro com Jesus. Isso já está estabelecido nos planos do nosso Deus eterno, que reina eternamente. Se você olhar para Daniel capítulo 9, você vai ver que Deus estabeleceu um processo de disciplina, de correção sobre a nação de Israel, para que eles recebam o Messias, como nação, não como pessoas. Tudo isso já está estabelecido pela sabedoria, pela soberania do nosso Deus. Mas não é o nosso assunto, mas eu só vou adiantando isso para vocês entenderem. No próximo slide, a gente estabelece algumas diferenças entre o reino dos céus e o reino de Deus. Tem diferença, sim. O reino de Deus, primeiro, é um reino que só entra através do arrependimento. O novo nascimento, aquilo que Jesus falou para Nicodemos, a nova criação, é algo que está dentro de mim, o meu espírito recriado, ok? E sem arrependimento você não entra. Mas o reino dos céus, que aponta para o milênio, um reino terrestre, você não entra sem arrependimento também. Porque antes de você entrar no reino, para os sobreviventes, você vai ter que passar por Mateus 25, 31. O julgamento de bodes e ovelhas, né? Nós já falamos tanto sobre isso aqui. Então essa é uma condição para os dois. Mas vamos lá, reino de Deus. O reino de Deus abrange a terra e os céus, porque Deus está sobre tudo. Ok? E aí nós temos as passagens de 1 Coríntios 15, 24, 28 e Salmo 103, 19. O reino de Deus é de natureza espiritual, é interior, é do coração, é uma nova criação. E nós vemos isso lá em Romanos 14, 17, João 3, 5, João 18, 33 a 37 e Marcos 1, 15. É interessante essa passagem de Marcos. Diferentemente de Mateus, Marcos fala a nós: arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu não teria como falar isso para judeu. Marcos usa isso. Ok? É interessante. É algo tremendo. O reino de Deus já está presente no coração daqueles que creram. Aleluia! Glória a Deus! Isso é tremendo. Está lá dentro. Está lá dentro, não é religiosidade não. Aí nós temos as passagens de Romanos 14, 17, Lucas 17, 20 e 21. O reino de Deus tem manifestação interior. É algo do Espírito Santo. Não é? Jesus disse, o meu reino não vem com aparência exterior. Lógico, o novo nascimento é lá dentro. Mas, Jesus disse, a boa árvore produz bons frutos. E pelos frutos conhecereis a árvore. Então tem evidência, mas é consequência de algo. Ok? E o reino de Deus ainda é algo escatológico. Nós vamos receber o nosso corpo glorificado e vamos reinar com Cristo para sempre. Mas é algo para o futuro. Hoje, quem é que consegue olhar para o coração do homem? Só Deus.
Mas as evidências do reino estão aqui. Levanta e anda, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. São evidências de algo que está plantado dentro de mim. Amém? A carne e o sangue, ou seja, esse corpo que é matéria, que é pó, não podem integrar o reino de Deus. Então, no reino de Deus, para mim entrar pessoalmente mesmo, só com o corpo glorificado. Então, isso ainda é escatológico, é futuro, ok? Mas o reino dos céus, que também tem a mesma condição de arrependei-vos, o reino dos céus abrange somente a terra, estando ela assim debaixo dos céus. É lógico, está aqui na terra, criação. O reino dos céus é de natureza política, é terrestre, é físico. Rei que vai reinar. E a Bíblia diz que Jesus vai reinar com vara de ferro. Porque filho de ovelha nem sempre é ovelha. Pode ser bode. Eu estou falando do milênio. Tá? Mas na história da igreja também, né? Nem sempre o filho do crente é crente. Porque o livre-arbítrio existe na vida de cada um, e cada um vai ser julgado pela resposta que dá diante de Deus. Seu filho, seu neto, sua mulher, seu marido, seja lá quem for. O reino dos céus é futuro, claro, o milênio, ele acontece depois da tribulação de 7 anos, e só acontece através da vinda visível do Senhor Jesus, em poder e grande glória, como um relâmpago, e todo olho verá. E ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Ok? Então, vai fixando aí os pontos. O reino dos céus tem manifestação exterior. Ok? Ele vai ser lá em Jerusalém. O templo será reconstruído. No milênio ainda vai ter oferta de sacrifícios, algo que às vezes é difícil para nós, igreja, entender, mas para Israel isso vai acontecer. É só você ler o livro do profeta Ezequiel, a partir do capítulo 40. Deus tem um programa com Israel, é um pouco diferente do nosso, da igreja, tá? Evidentemente que Yom Kippur não vai ter mais, né? E não dá, né? Mas tabernáculos vai ter. Ok? Depois a gente pode falar alguma coisa sobre isso numa outra oportunidade, tá bom? E a manifestação exterior aqui, quando você olha para Mateus 25, 31, é o julgamento de bodes e ovelhas, quando Jesus e todos os sobreviventes da tribulação se apresentam diante dele para julgar. E Jesus disse aos seus discípulos: vocês vão julgar as tribos de Israel. Quer dizer que nós vamos estar lá, né, também, né, de alguma maneira, ok? Mas aí os discípulos, como cabeça geracional da igreja, está lá junto com ele, julgando as tribos de Israel. É o momento. Ok? Isso aqui não está falando do trono branco. E a carne e o sangue integrarão o reino dos céus. Gozado, né? Os sobreviventes vão entrar no milênio, vão se casar e vão ter filhos, e a população vai aumentar. Mas lá no céu não, né? Serão como os anjos. Ok? Então a gente começa a perceber que há uma diferença de manifestação, de expressão. Mas a natureza do reino é aquilo que está na doxologia que nós comentamos inicialmente. Deus reina eternamente. E o próprio Senhor Jesus Cristo vai entregar o reino para o Pai. Ele vai entregar. O reino é teu. Ok? Para que Deus seja tudo em todos.
isso vai estar no estado eterno. Para vocês verem a dimensão da humildade e da submissão do nosso Senhor. É algo que é difícil a gente entender e compreender. Vamos um passo adiante. Chamando, agora aqui eu tenho que entrar no chamado da pastora Valdiva, claro. Eu vou entrar no chamado de outro, eu não estou em outro lugar, eu estou aqui, nesta igreja local, são os meus pastores. Chamando trabalhadores para o reino. Aí a gente aponta para a parábola dos trabalhadores da vinha, que está em Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. Só vou pegar os pontos que me interessam. Então há uma convocação do Senhor da vinha. A gente tem que observar que lá você tem um ciclo de 12 horas, começando às 6 da manhã, que vai até às 18 horas, que é quando há uma mudança do dia para a noite. De madrugada, antes das 6, ele já começa a trabalhar. Depois, na hora terceira, são 9 horas da manhã, chamando trabalhadores para a vinha. Perto da hora sexta, 12 horas. E perto da hora nona, às 15 horas da tarde. Ele está chamando trabalhadores para a vinha. E perto da hora 1/10, às 17 horas, quando o dia está se acabando. É a última chamada, porque às 18 horas começa a noite, quando ninguém pode trabalhar. Presta atenção. É profético aquilo que o Senhor está transmitindo ali na parábola. Aproximando-se a noite, é o fechamento de um ciclo do dia. E Paulo diz que a igreja, nós somos do dia e não da noite. E a vinda do Senhor não vai ser como ladrão para nós, porque nós estamos apercebidos do momento, da estação da sua vinda. A noiva, ela tem a expectativa da vinda de Cristo. Noiva que não está apaixonada por Jesus, ela não tem essa expectativa. E nem sei se é noiva. Cuidado com a religiosidade, porque a igreja é um relacionamento de casamento, de intimidade, de amor, entre a noiva e o noivo. E você tem que olhar para o padrão do casamento judaico, para você entender essas coisas. Que nós não vamos falar aqui, que senão não vai dar. Mas segue mais ou menos a ilustração. Aí o Senhor da vinha diz: pague começando pelos últimos. Se você não é um crente antenado, você nem entende o que ele está falando. Por que começar pelos últimos? Na lógica humana, não deveria começar pelos primeiros? Não, ele começa pelos últimos. O que isso quer dizer? Do ponto de vista profético, ele começa chamando pela igreja. Ela sobe primeiro. Os últimos, não é? Nós somos da hora 1/10, né? Nós somos a colheita do fim. Quem é que vai comparecer no tribunal de Cristo? Nós, os primeiros. Depois, aí são outros grupos que estarão diante do Senhor. Você já pensou? Nós que fomos chamados por últimos, nem dedicamos tanto assim, e Ele nos ama. Não é? E Israel está lá, esperando, né? Quando eu falo Israel, eu falo da nação, tá? A murmuração dos primeiros.
Aí pronto, começou a reclamação. Espera lá, por que pelos últimos? No ministério de Cristo, quem é que reclamou, quem é que murmurou? Os fariseus, os escribas. Criticaram os discípulos, criticaram Jesus. É isso mesmo. E às vezes isso acontece dentro da igreja, não é? O crente está sentado no banco há anos e Deus levanta um jovem recém-convertido e começa a mover na vida dele e você fala, uai, por que na vida dele e não na minha? A resposta do coração faz toda a diferença. E aqui, essa murmuração dos primeiros fala dos filhos do reino. O reino será dado aos gentios que creram em mim, e vocês que se acham filhos de Abraão, não estarão no meu reino. Aí o negócio fala assim, opa, né? Em outras passagens é esse o conteúdo da mensagem. O preço foi o mesmo para todos. A salvação de Abraão custou o sacrifício de Cristo. A minha salvação custou o sacrifício de Cristo. O preço foi pago, é o mesmo. Abraão morreu na esperança de ver o Senhor. Ele creu. E nós também cremos no Evangelho e temos a esperança de vê-lo pessoalmente. Ok? Então nós somos salvos pela graça, por meio da fé, para que ninguém se glorie diante de Deus, não é por obras. Ok? O dom da vida é Cristo. Aí ele diz, está com inveja porque eu fui bondoso com os outros? O fariseu fala assim, quem é esse gentio para receber tanta atenção? Eu sou filho de Abraão, da tribo de Benjamim, sei lá o quê. Meu pai é rabino. A questão para entrar no reino é arrependimento e crer naquele que é o próprio Messias. Entende? E Deus é bom para com todos, não interessa se é o primeiro ou se é o último. O grande problema dos primeiros é algo que nós temos pregado aqui, que é a conformação. Se acomoda na vida, estaciona na vida espiritual, fica satisfeito com apenas uma religião de aparência. E o que Jesus disse? Volta ao primeiro amor. Então não é tempo de casa, é tempo, é intensidade de amor a Deus. Ok? Qual é a aplicação dessa parábola? Que vocês podem ler tranquilamente lá em Mateus 20, de 1 a 16. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Será que Jesus é calvinista? Não, né? Não, e nem eu. Porque essa palavra eleição cria um tumulto na cabeça dos crentes, e isso é culpa da reforma, porque tumultua o entendimento. A eleição de Deus é Cristo, o Filho unigênito de Deus. Vocês estão entendendo? E Paulo diz, estando em Cristo, eu sou eleito. Estando nele, eu sou eleito. Então é uma eleição corporativa, né? Em Cristo, que vai ser uma família inteira sendo construída na fé. Não se trata de uma eleição individual, pré-ordenada antes da fundação do mundo,
para a salvação, como Calvino desenvolveu. Nós temos que jogar o lixo fora da igreja, porque senão tumultua a igreja, o entendimento da igreja. Ok? E essa questão de escolhido é uma questão de resposta. Deus ama a todos, Deus dá oportunidade a todos, mas todos respondem? A própria Bíblia diz que nem todos são da fé. Por quê? Porque não respondem, não querem. Ah, eu tenho que ganhar dinheiro. Ah, e aí vai. Olha para o seu filho. No que ele está interessado? Em sexo? Em dinheiro? Em aproveitar a vida? Ah, eu sou novo, eu tenho 20 anos. Ah, é isso? E aí? E o evangelho? Não, o evangelho não me interessa. Resposta. Nós somos julgados pela resposta. É segundo as nossas obras. A penalidade do fogo do inferno. Tá? A gente tem que cair a ficha, sabe? Convém que eu faça, está lá em João 9, 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Convém, é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou. Quem é que está enviando a igreja? Jesus Cristo glorificado. E quais obras eu tenho que fazer? A pregação do evangelho, enquanto é dia, enquanto é tempo, enquanto eu estou vivo, e no poder e na demonstração do Espírito. Tá bom? Enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Tinha alguém trabalhando na vinha durante a noite? Não, né? Só durante o dia. E a noite está se aproximando do nosso tempo, da nossa geração, que é a manifestação do anticristo. O tempo da igreja está... Nós estamos aqui na prorrogação da prorrogação. Esses dias eu comentei com o pastor Pérez, um estudioso de cronologia, e ele não é uma pessoa... É uma pessoa confiável, porque é um estudioso, é sério, e ele junta um monte de informações, e ele disse, a data mais provável, eu não estou marcando data, eu estou indicando estação, tá? Porque a data ninguém sabe. A data mais provável para a assinatura do acordo de paz é 26 de outubro de 2026. Quanto tempo você tem pela frente? Hã? E você está querendo se distrair na vida? Olhando para a direita, olhando para a esquerda e muito menos, né, olhar para trás. Quem põe a mão no arado, acabou. Não tem mais o que fazer, é para frente. Amém? E aí você pode ver o contexto de 1 Tessalonicenses 5, 4 a 11 e 2 Tessalonicenses de 2 a 12. A grande questão é que entre o arrebatamento e a assinatura do acordo de paz, a janela está ficando estreita. E é aí que a gente começa a se perguntar do momento da guerra de Gog e Magog. Porque tem algumas condições que precisam ser cumpridas, e aí é onde os teólogos, os estudiosos ficam divididos com relação ao momento. É antes, é no começo e etc. Tá? Mas a igreja, ela só tem uma missão: pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer, e crer é uma resposta,
já está condenado, vai para o inferno. Ah, mas eu sou filho de crente. Isso não quer dizer nada. Ah, eu já fui em tantas igrejas. Isso não quer dizer nada também. Eu quero saber se você está apaixonado por Jesus Cristo e se você está disposto a morrer por Ele. Essa é a questão. Esse é o divisor de água na nossa vida. Não é religião, frequentar a igreja. Eu frequentei a igreja até os 14 anos. A minha mãe era uma crente séria. Eu não nasci num lar qualquer, não. Mas aos 14 anos eu me rebelei e saí da igreja. Então, frequentar a igreja não é suficiente. Frequentar a igreja precisa de um breakthrough. Você tem que virar essa página. Eu tenho que ser crente verdadeiro e não um frequentador de igreja. Aí você frequenta uma igreja, não vai com a cara do pastor, aí eu vou mudar de igreja. Tá bom, você vai para outra, daqui a pouco eu também não vou com a cara do fulano. Aí muda de igreja de novo. Para onde que você vai? Recorrência na nossa vida é como ponto cego. Não adianta culpar a estrada. É você que não é prudente. A mudança tem que ser lá dentro de mim. Ok? Para encerrar essa parte, aí nós temos uma ilustração. Os trabalhadores da vinha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é grande. Mogi das Cruzes tem mais de 400 mil pessoas. Segundo o Miraídes, nós temos mais de 1.200 igrejas aqui. E quantos estavam aqui ontem? Vocês estão entendendo? E eu estou falando de evangélicos. Aonde que está o coração dos pastores? Eu estou apaixonado por Cristo e pela grande comissão, ou eu apenas estou interessado no meu negócio, no meu ministério, a minha igreja? E quando ele pede levantamento de oferta, quem se apresentou? Eu estou falando de nós, crentes. Não estou falando dos outros, não. Vocês estão entendendo? A coisa mais difícil para um evangelista é sair pelo mundo pregando o evangelho. E quem é que paga a conta? Porque o evangelista não tem tempo de trabalhar, de ganhar dinheiro. Ele está envolvido na seara. E quem é que sustenta isso? E essa batalha vem desde o início. Não é? E aí nós temos uma foto de uma vinha, e eu imagino Jesus com alguns discípulos. Jesus chamou 12. E um o traiu. Mas nós estamos aqui. O evangelho chegou até nós. O próximo, os trabalhadores da última hora. Esse é o sentido do chamado da pastora Valdiva. É da última hora. Eu não estou aqui para levantar uma mega search, levantar uma estrutura maravilhosa. Eu não vou ter tempo para isso. Eu tenho que ganhar almas e discipular. Ide e fazei discípulos por todas as nações. Ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Essa é a nossa incumbência. Se a gente se distrair pelo caminho, aí a gente vai perder tempo. E o pior é que quando você perde tempo, você perde unção. Esse que é o problema. Então nós temos aí uma ordem que foi dada à nossa pastora. Isso foi em 1990. Duas imagens que vocês podem ver aí pelo PDF. Trabalhar enquanto é dia. Não é? O desafio de evangelizar uma cidade. O fruto de um trabalho zeloso. De 90 até 2024,
A pastora tem aí 34 anos de dedicação. Eu não vou falar do ministério do Malafaia, porque eu não estou lá. Eu vou falar do ministério dela, do pastor Pérez, porque eu estou aqui. Amém? Vamos ser coerentes na nossa colocação. Um trabalho zeloso. Luta, dificuldade, mas estamos aí na trilha. Ok? E aí, se você observar aí na imagem, no rodapé aí, a igreja do arrebatamento. A pastora Valdiva tem essa missão. Ela não pode mudar essa missão. O próprio Deus falou com ela em voz audível. Depois ela pode contar para nós aqui, novamente, o seu chamado. E Deus só falou isso, Ele não falou mais nada. Aí, ao longo do tempo, você vai aprendendo, você vai discernindo o que é isso, tá? E hoje, eu não sou profeta, tá? Hoje eu digo para a pastora Valdiva, mais do que nunca esse chamado é necessário. Porque os escândalos que estão vindo nas grandes igrejas e também nas pequenas, que a gente nem fica sabendo, é uma coisa de estarrecer, de escandalizar. Sabe? É um negócio horrível. E aí o próximo slide. Os trabalhadores da última hora, tu vais levantar uma igreja para o arrebatamento. É isso mesmo. Essa é a missão que Deus deu à pastora Valdiva. E nós que estamos aqui com ela, porque ninguém está aqui por obrigação, nós estamos aqui por livre e espontânea vontade. Eu estou com a pastora Valdiva desde 91, andando com ela, tive algumas crises, mas estou aqui. Eu não fui para outra igreja. Saí da igreja, mas eu não fui para outra igreja. A gente tem que deixar isso bem claro. E nós que estamos aqui por uma questão de fé, é porque nós acreditamos na visão. Senão nós não estaríamos aqui. Tem tantas opções, né? Mas nós estamos aqui. E esse chamado da última hora tem um preço a ser pago. Não é fácil. Porque pastorzão de visibilidade, de milhões de views e milhares de seguidores, ela vai ter que mudar o perfil para agradar o homem. Aí ela vai ter um monte de gente seguindo ela na internet. Mas ninguém é fiel nessa conexão digital, porque na hora do aperto, ela conta conosco. Nós que estamos aqui. Não se iluda com a internet. Aliás, nem sei quanto tempo nós vamos ter a internet à disposição da igreja. Ok? Então você tem que fazer um voto diante de Deus. Quando você fala, eu sou da Winner Church, eu sou ovelha do pastoreio da pastora Valdiva, do pastor Pérez, eu estou debaixo da unção, da autoridade apostólica deles. Pronto! É isso que nós temos que levantar diante do diabo. Não importa o preço, nós estamos aqui. E outra, o tipo de pregação que nós desenvolvemos aqui não agrada a multidões. Muito menos pastorzinho mercenário que só pensa em dinheiro. Então, toma cuidado, abra o olho. Tem um preço para seguir o líder, mas nós estamos integrados na visão profética que Deus trouxe à vida dela. Ok? Nós estamos aqui para enriquecer o seu ministério e não para criar problema. Porque problema ela já tem. Ok? Vamos lá, vamos mudar o assunto, vamos para as bodas do Cordeiro. Ficou claro essa primeira? Você se sente parte deste ministério? Erga a mão para Deus e fala, Senhor, eu estou aqui e não abro. Tamo junto. Ah, é? Tamo junto. Então não se assuste com as lutas, tá?
Fica firme aí. E nós somos uma família, com certeza. Agora nós vamos para Mateus 22, ok? Quando nós vamos ver a questão das bodas do filho de um rei. Mas eu vou entrar direto no assunto por causa do nosso tempo. Está lá em Mateus 22, depois você pode olhar isso aí com calma. Eu vou pegar aqui Apocalipse 19, 4 a 9. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono, dizendo amém, aleluia. Eles estavam respondendo a uma adoração que já estava acontecendo diante do trono. É só você voltar para o início do capítulo. Você responde, amém, glória a Deus, aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia, louvai ao nosso Deus, todos os seus servos, vós que o temeis, pequenos e grandes. Provavelmente um ser vivente, um querubim, eu não sei, mas uma voz saiu de lá. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, de salvos, de remidos diante do trono. Aí você pode pensar numa família muito grande, os santos do Antigo Testamento, a igreja e os mártires da grande tribulação, todos ali numa adoração diante do trono, uma grande multidão, como o rugido de muitas águas e como o som de grandes trovões, clamando, aleluia! Pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos! Aí já virou festa já. Agora vai virar festa. E exultemos. É mais do que adoração. Agora o negócio transbordou, né? E demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Quem é que não gosta de festa, gente? Ainda mais a festa do próprio Deus, não é? E chegaram. E a sua noiva já se aprontou, já se preparou. Foi-lhe concedido vestir-se de linho fino, concessão, é graça, resplandecente e puro, porque o linho fino são as obras de justiça dos santos. Aí vem a prática da fé. E o anjo me disse, escreva isto. Manda escrever, registra. Bem-aventurados aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. O Cordeiro vai casar, gente. É festa. E ele me disse, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então vamos lá, rapidamente, para a gente não estourar o nosso tempo. Cordeiro, quem é o Cordeiro? Jesus Cristo, o Nazareno, glorificado no céu. Ele é o noivo, ok? Bodas, o que quer dizer bodas? Casamento, é isso. Bodas do Cordeiro. O Cordeiro é o noivo, é o casamento dele. Tá bom? E quem é a noiva? A igreja, ela tem uma dispensação fora da curva. É verdade. Porque nós somos membros do seu corpo. Nós estamos em união íntima com ele. É algo que eu nem consigo entender bem, mas é isso. Tá? Alguns teólogos dizem que noivo é todo mundo. Não é não. Não é não. Tem grupos. Noiva é noiva. E Paulo fala muito bem do corpo de Cristo, não é? E sabe qual é o problema que alguns teólogos têm com relação à expressão noiva? Porque no livro de Apocalipse, se você for numa concordância de Strong, você vai ver que a palavra noiva que aparece lá é mulher. Né? É um termo genérico.
A palavra noiva mesmo não aparece, aparece mulher. Mas se o noivo é macho, não é? Ele vai casar com quem? Tem que ser uma mulher, né? Claro. A expressão, a ilustração, tá certo? Mas uma mulher compromissada e prometida para o cordeiro, aí é noiva. É lógico, é só olhar para o casamento judaico. A noiva já, quando assinava o contrato de casamento, ela já estava casada, mas ela não tinha relações com o noivo. Mas ela já vivia debaixo da unção do casamento. E a igreja, como é que é a nossa situação? Nós já estamos casados, ou não? Já. Aqui no meu coração, ele já reina. Ok? Mas a bodas do casamento ainda vai acontecer, e vai ser aonde? Aonde que vai acontecer o casamento do noivo? No céu, diante do trono do Pai. Porque o casamento judaico é assim. Ok? É no céu. Mas a noiva, ela é um grupo específico. É de uma dispensação específica. Não tem nada a ver com os santos do Antigo Testamento. Não tem nada a ver com os mártires da grande tribulação. A noiva é uma dispensação nossa, da nova aliança no meu sangue. Nós somos os primeiros, né? As primícias, vamos dizer assim, da nova aliança. Vai ser no céu. Aí eu pergunto para você, a igreja tem que ser arrebatada para ir para o céu, para casar. Está entendendo? E aí viveremos com o Senhor para sempre. Porque agora sim, foi consumado o nosso casamento. Vamos ser arrebatados, vamos ter um corpo glorificado, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, aquilo que é carrapicho queima, e aí eu posso morar com o meu noivo. Mas tem que passar pelo tribunal de Cristo. O bema. Não é só ser arrebatado, não. Arrebatado para ir para o tribunal. Só que no tribunal não é condenação, é purificação para que você possa morar com o seu Senhor na nova Jerusalém. Porque na presença de Deus não pode ter pecado. Então já tem que queimar já logo de cara. Ok? Por isso que eu digo que o problema da nossa alma só será totalmente resolvido quando nós formos arrebatados e recebermos o nosso corpo glorificado. E mesmo assim, vamos ter que passar pelo tribunal. Tá? Quem são os convidados? Aí eu fico pensando assim, se o casamento é no céu, na presença do Pai, lá a minha mãe já está lá, mas ela é noiva, mas o Abraão está lá também, né? Abraão é noiva? Não. O Abraão é da velha aliança. Está lá, do Antigo Testamento. Mas ele já está lá, não está? Então esse casamento vai ter uma multidão adorando a Deus e dando glórias e aleluia por um casamento do Filho. Eles não vão ficar escondidos num quartinho, não. Esse negócio vai acontecer publicamente, mas é o casamento. E é aqui que muitos fazem confusão entre ceia e bodas. Quando eu falo de convidados, eu estou falando de gente que vai comparecer numa ceia, num banquete, numa festa. Ok? Porque casar mesmo, quem vai casar é o noivo e a noiva, na presença do Pai. Então, a festa, já tem uma festa no céu, claro, o casamento é no céu, já todo mundo vai exultar, todo mundo vai se alegrar, e o barulho lá vai ser intenso. Mas a festa, a ceia é na terra. É aqui que a gente se confunde. Tá? Porque convidado não é noiva.
É uma dispensação diferente. João Batista, ele se considerava amigo do noivo. Então ele não era noiva, e é o último profeta da velha aliança. Tá? E tem um monte de versículo que Jesus diz assim: olha, bem-aventurados aqueles que vão sentar comigo na mesa e vão participar da ceia do meu reino quando eu vier. Então está amarrado com a sua segunda vinda visível, em poder e grande glória. Não é no céu, é na terra, quando ele volta. E a igreja vem junto, já adornada. Porque aí já é esposa, né? É tremendo. Mas você tem que prestar atenção, que são muitos versículos para você linkar. A noiva já se preparou. Claro, nós estamos salvos num processo de santificação. Vamos receber o nosso corpo glorificado, comparecemos diante do tribunal de Cristo e vestes de justiça já foram nos dadas. O próprio Deus, sem mancha, sem mácula, sem ruga, vestes brancas, né, como diz Apocalipse 19. Mas o preparo começa já. Quando se estabelece o contrato de casamento, a noiva já começa a se preparar para o casamento. Ou não? O casamento judaico é assim, ela já está comprometida, então ela se prepara para o evento do casamento. E nós estamos aqui seguindo a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estamos nos preparando para o nosso casamento. Foi-lhe concedido, isso é uma obra da graça de Deus, é um trabalho do Espírito Santo, trabalhando o nosso caráter. E Paulo diz assim: olha, eu trabalhei dia e noite para apresentar uma noiva pura, sem mancha, sem mácula, para o noivo, que é Cristo. Aí vem o discipulado, aí vem o trabalho da igreja, aí vem o chamado da pastora Valdiva: vais levantar uma igreja, você vai ter que trabalhar para preparar um povo para mim, para casar comigo. É isso, tá? Obras de justiça dos santos. Claro, o novo nascimento traz a nova criação, é uma nova árvore, a árvore boa que produz bons frutos segundo a sua espécie. Quem disse que o ímpio produz bons frutos para Deus? Os frutos do ímpio, do incrédulo, não permanecem diante de Deus. Porque é pelo meu espírito, não é por religiosidade. Olha lá os escribas e fariseus, filhos de Abraão, não vão entrar no reino, por causa da incredulidade. Não puderam entrar no meu descanso, por causa da incredulidade. Vamos ver o último slide e nós encerramos aqui a nossa preleção. Rapidamente aí, quais são as passagens correlacionadas com o casamento do Filho de Deus? Então você tem a parábola dos convidados, que está relacionado com o casamento do filho do rei, que é Lucas 14, 15 e 24. Tem relação com o tema. A ceia no reino. A ceia não é no céu, é na terra, é no reino, é aqui. Os convidados vão estar aqui. Veja bem, a ceia, ela praticamente inaugura o milênio. E aí, os santos do Antigo Testamento já ressuscitaram, e os mártires da grande tribulação também. Eles vão comparecer. Davi vai estar lá vendo na ceia do casamento de Jesus com a igreja. Tá? Ele é amigo do rei, convidado. Mas nós somos a noiva, caramba. Oh, meu Deus. Quando que vai cair a ficha? Não é?
E aí eu cito as passagens. Ele diz assim: quando você vai sentar à minha mesa no meu reino. Qual é o reino de Cristo? O milênio. Cristo não reina no céu já tem trono, é Deus Pai. Ele reina na terra. E depois que ele terminar o reino na terra, ele devolve o reino para o Pai. Está aqui, é teu. Então nós temos que entender essas etapas que a Bíblia nos mostra. Tá bom? Aí tem Mateus 8, Mateus 19, Mateus 26, Mateus 22. Se você for um crente estudioso, você vai pegar o PDF aí e vai conferir isso na sua Bíblia. Celebração escatológica também aponta para uma ceia futura. Essa ceia futura só é possível quando Jesus voltar à sua segunda vinda, parousia, a sua segunda vinda visível em poder e grande glória. Tá bom? O significado do bodas, aí temos gamos, que é uma expressão em grego, que é um banquete, uma festa de casamento. Tá? Casamento no céu é uma coisa, a ceia das bodas é outra coisa, porque senão a gente se confunde. É diante do Pai depois do bema, tá? Vestes de justiça após o bema, quando toda a impureza da nossa vida vai ser queimada diante do tribunal de Cristo. E aí nós estaremos unidos para sempre com Ele. Não haverá mais restrição na nossa intimidade com aquele que nos comprou. Pronto, acabou. Não é? Estaremos para sempre louvando e adorando ao Senhor. A ceia é um banquete no reino milenar. Agora eu pergunto, vamos colocar de pé. O grande problema, a grande questão, não é problema, a grande questão da nossa vida, eu já estou casado com Cristo? No casamento judaico, um simples contrato de casamento já era casamento. Aquela noiva já tinha noivo, e ela estava compromissada com o noivo. Ela tinha expectativa da sua volta e ela se prepara para a festa do casamento. Para o casamento e para a festa, né? Tem os dois sentidos. E eu, olhando para a minha vida, eu me vejo como uma noiva? Aqui que está o ponto fraco das igrejas. A gente não se vê como noiva, a gente se vê como alguém que frequenta uma igreja, só isso. Ou que é de uma família evangélica, ou coisa parecida. Mas a verdadeira questão, mesmo que você tenha nascido de novo, você é noiva, você se prepara, você se comporta, você age como noiva. Esse é o desafio na vida de qualquer um que está aqui, começando pela minha. Quando nós estamos no momento de adoração, a minha adoração é uma adoração de noiva apaixonada pelo noivo? Ou eu sigo o curso da coisa? Jesus é prioridade na minha vida? Ou ele só entra onde tem espaço, né? A grande questão é que eu tenho que morrer para mim mesmo. Para o meu egoísmo, para o meu individualismo, para as minhas preferências, para os meus interesses, para que Ele seja tudo em mim. É simples assim.
E quando eu venho para a igreja, para a celebração da família, eu venho com uma grande expectativa. Eu não venho para cumprir tabela. Porque no encontro de muitas águas, nós temos aí uma avalanche, não é? Muitas unções, cada um mais apaixonado que o outro. Já imaginou? Isso aqui pega fogo. E o pecador que está lá fora, ele fala: que barulho santo é esse? Isso chama a atenção do pecador. Mas uma igreja quietinha, bem comportada, o pecador passa ali pela rua, ele nem nota a placa Winner Church. Aliás, o pastor até foi irônico, né? O que é Winner Church? Aí ele mesmo não tem sensibilidade. Vocês estão entendendo? Aqui é um ambiente de santidade, de devoção e de intensa paixão pelo noivo. Aí o Espírito Santo fala: ah, esse ambiente, essa atmosfera é o que eu quero, é o que eu preciso. Nós incendiamos essa cidade. E vocês não vão ver cadeira vazia aí não. Não vai ver cadeira vazia não. Vocês não vão ver gente doente: ah, ora por mim, irmão. Ah, eu estou com um problema no joelho. Ah, eu estou com não sei o quê. Ah, meu irmão que não sei o quê. Ah, a criança que não sei o quê. Gente, o Espírito Santo está doidinho para operar milagres. E nós estamos aí olhando para o teto. Será que Deus quer? Será que vai ser? Gente, a noiva, ela tem intimidade com o noivo e ela entra na sala do trono e ela não quer nem saber. Eu sou noiva. A minha vida pertence a Ele, a minha boca é dEle, e as palavras que eu falo são palavras do Espírito dEle. E as prioridades da minha vida não é ganhar dinheiro, não é ser bem sucedido, não é isso, não é aquilo, é amá-lo, amá-lo, amá-lo. E Paulo diz: eu me deixei consumir totalmente para servir ao meu Senhor. Amando, não interessa as condições. E aqui nós temos um desafio de estar junto com os pastores, nesse desafio, diante dessa cidade. E nós estamos aqui, e as pessoas precisam. E você, está abrindo a boca? Alguém chega para você: olha, eu estou com meu joelho. Aí você fala de remédio, de cortisona, de tudo quanto é coisa. E o nome de Jesus? Hã? Eu não tenho nada contra a farmácia, não é nada disso. O problema é que nós somos muito acomodados. Em vez de brigar com o diabo, a gente entra na conversa dele. Aí bate longo papo com os demônios. Qual é o seu nome? Da onde que você veio? O que você quer? É uma coisa mais besta. Nós não estamos aqui para isso. Amém? Que o amor de Deus te sustente em cada momento. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor, nosso noivo, ela te alimente o teu coração a cada dia. E que o Espírito Santo te capacite, te dê direção em todo o tempo, para que você seja um homem, uma mulher de Deus, nesta cidade, neste tempo, para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Glória a Deus.